Salve, salve, meus queridos, tudo na paz? Na verdade não, né? A gente está vivendo um momento complicado. Quem acompanha um pouco o canal sabe que nos últimos vídeos a gente vinha falando aí, na verdade no último vídeo, né? A gente vinha falando sobre machismo e esse seria o foco de alguns dos vídeos, mas nós fomos todos tomados por uma mobilização internacional de combate ao racismo. E esse é o tema do momento. E é de extrema relevância que seja. Eu imagino que quase todo mundo, se não todos, viram o vídeo do assassinato do George Floyd. Foi um vídeo muito forte, muito impactante. E ele traz à tona novamente a questão do racismo. Eu confesso que, como homem negro, o racismo ele é foco das minhas análises constantemente, da minha própria vida, da minha análise da realidade, a minha forma de observar o mundo. E eu sou acometido por atos de alguma forma racistas com muita frequência. De forma que a morte do George Floyd, por mais impactante que seja, ela não traz, infelizmente, nada de novo. Infelizmente. Né? E eu farei ainda alguns vídeos aprofundando alguns pontos que eu vou citar aqui. São pontos necessários. Eu terei que fazer outros vídeos explicando, para aprofundar questões históricas e sociais em torno do racismo, para ampliar um pouco a nossa visão. Mas o fato é, temos visto uma forte mobilização nas redes sociais e mobilizações presenciais nas ruas de combate ao racismo. Lá nos Estados Unidos, isso tem tomado o país. E é justo que assim aconteça. No Brasil, isso tem tomado algumas cidades já. E eu também acho justo que ocorra. Tanto lá quanto aqui, é preocupante de qualquer forma. Porque a gente vive aí uma pandemia grave. Né? No Brasil, a pandemia está em ascensão ainda. Então é preocupante. Se uma pessoa se mobiliza agora por redes sociais, mas presencialmente não quer estar, eu compreendo completamente. Porque a preservação da saúde agora ela é vital, ela é importante. É um momento crítico. Mas aí, essa questão do racismo volta à tona com muita força. Pessoal, alguns apontamentos. O primeiro apontamento relevante para mim é a diferença da composição racial norte-americana e brasileira. O racismo norte-americano e o racismo brasileiro, eles são diferentes por diversos aspectos, são sociedades muito diferentes. Se você olhar o próprio vídeo do George Floyd, que é um vídeo muito forte, você percebe ali com um pouco de atenção que ele estava andando de carro quando ele foi abordado pelos policiais. E o carro que ele estava andando era um modelo Mercedes, um carro de luxo, por os moldes brasileiros pelo menos, um carrão. Você não vê negros brasileiros andando em carros como aquele. Isso já demonstra uma diferença social em diversos aspectos. O fato é, a composição racial norte-americana, que é muito conflitiva, gerou lideranças muito fortes historicamente, internacionalmente conhecidas. Eles já tiveram um presidente negro, inclusive. O Brasil nunca teve uma liderança negra próxima de chegar à presidência, nunca. O Brasil nunca teve isso. Não nos últimos tempos. E o presidente negro que o Brasil já teve não se enxergava como negro. O fato é, pessoal, o Brasil tem essa. O Brasil passa por isso. Há muitos negros brasileiros que simplesmente não se veem como negros. O estereótipo, a ideia da construção do negro como alguém inferior e prejudicial, ele chega no Brasil, não só a brancos, mas ele chega fortemente em meios sociais negros também, infelizmente. E esse é um outro ponto de distinção. Historicamente falando, no Brasil, próximo ao fim da escravidão, uma ideia se formou. O final da escravidão, legalmente, oficialmente no Brasil,
se dá em 1888. Em 1889, um ano e pouco depois, acontece a proclamação da República. Nesse momento que o Brasil nasce enquanto república, havia grupos divergentes pensando como deveria ser essa república, mas havia uma ideia que era quase que uníssono nos grupos em geral. Para o Brasil ser um país próspero, o Brasil precisa ser um país branco. O Brasil passou por uma política estatal de branqueamento. Historicamente falando, autoridades, o Estado brasileiro montou um projeto para branquear a população. Para branquear a população proporcionalmente, diminuir a quantidade de negros, aumentar a quantidade de brancos. A Guerra do Paraguai vai nesse sentido. Muitos escravos foram à Guerra do Paraguai. Eram colocados em frente de batalhas sem armas, ou com armas ineficazes, para morrer na guerra mesmo. A promessa é que eles voltariam livres de lá, mas o projeto é que eles nem voltassem de lá. E realmente muitos não voltaram. Passar esse processo, ainda no século XIX, o Brasil passa a mandar representantes para países europeus, Alemanha e Itália predominantemente, para atrair essa população para viver no Brasil. Pessoas que lá estavam em condição financeira muito ruim, para largar seu lugar para ir para a América, né? E eles vinham para o Brasil. A ideia do governo brasileiro era branquear, aumentar a população de brancos no Brasil. Nesse momento acaba a escravidão. Quando acaba a escravidão, não há trabalho para negro. Não há trabalho para negro. O negro até então era escravo. Ele trabalhava e só trabalhava. A partir de agora, o emprego é para o imigrante. O Brasil tem que atrair imigrantes. Porque o Brasil tem que se branquear, tem que atrair gente branca. O grande pensador, sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, ele tem 2 obras que tratam sobre isso. A integração do negro na sociedade de classes, em outro chamado O Negro no Mundo dos Brancos. O fato é que o Florestan fala que ao negro não restou forma honesta de subsistência nos grandes centros. O emprego era para o branco. E aí a gente chega num ponto importante que o próprio Florestan Fernandes aponta. Os valores do trabalho, eles foram tirados da população negra no Brasil. Os valores do trabalho foram tirados. Uma criança negra, ainda na escravidão, ele via os pais trabalhando e só trabalhando. Pós-escravidão, a criança negra no Brasil vê os pais vivendo de outras formas que não o trabalho. Não tem mais trabalho para ele. Passa uma geração, 2, 3 gerações e os valores do trabalho se perdem neste meio social. O fato é, pessoal, políticas públicas foram criadas no Brasil que tiraram do negro oportunidades de trabalho. Políticas públicas hoje devem ser criadas para inserir novamente o negro no mundo do trabalho. O negro brasileiro hoje, na sua maioria, ele não tem emprego. Ele tem subemprego. Trabalha muito e ganha quase nada. É a realidade do negro brasileiro. Há uma classe de negros enriquecidos dos Estados Unidos que no Brasil é quase inexistente. Além de todo o imaginário construído. Lá no século XIX, o negro foi declarado como inimigo do Estado e isso ainda se mantém. De forma que muitas pessoas que ascendem socialmente no Brasil de origem negra, eles simplesmente não querem ser negros. Eles simplesmente fogem da sua origem negra. Pessoal, todas essas questões voltam para um ponto. A ascensão do negro no Brasil, ela necessariamente passa por formação acadêmica, acesso a conhecimento, acesso à informação, melhores oportunidades de trabalho.
Eu posso dizer da minha vida que a maneira com que me observam mudou drasticamente quando eu era um negro em um subemprego e quando eu passei a ser um negro em uma profissão com curso superior. Mudou completamente. Ao negro brasileiro isso é necessário. E aí a gente vai para um outro ponto. As manifestações que estão agitando os Estados Unidos influenciaram manifestações no Brasil também. E aí eu falo com tranquilidade que essas manifestações no Brasil, elas têm o seu papel. Têm o seu papel. Mas eu digo que na minha visão, elas não vão mudar a realidade do negro. Não vão mudar. Elas não vão mudar o dia a dia da população negra. A mudança no Brasil, ela não será abrupta. Não tem como ser. A definição do negro como inimigo do Estado, ela se formou ao longo de 300 anos de escravidão. E ela se solidificou por mais de 100 e tantos anos, que é o que vivemos sem escravidão. Ela se solidificou historicamente, a posição subalterna do negro na sociedade. Ela deve ser desorganizada, porque ela foi organizada, estruturada, mentalizada, a posição subalterna do negro. Ela deve ser desorganizada, historicamente também, não há outra via. Por essas e outras questões, não adianta de nada. Mobilização digital, mídias sociais e também presencial, e não haver conscientização quanto a voto. Não há condição. A condição do negro foi estruturada por políticas públicas. A condição do negro no Brasil, ela só será desarticulada por políticas públicas. A lei de cotas, por exemplo, é algo que vai nesse caminho. O ProUni, por exemplo, vai nesse caminho. Eu tenho vários amigos negros que conseguiram acesso a ambientes que eles não conheciam negros lá. Eles não tiveram negros como referência ocupando aquelas posições, mas hoje eles podem ser negros lá sendo referência, graças ao ProUni e graças a cotas. Eu entendo pessoas que se posicionam contra. Eu entendo. Para mim, há duas vias. Ou é puro racismo, ou é desconhecimento. Quem é contra essas políticas por desconhecimento, é necessário conhecer. Quem é por puro racismo, aí não vai haver mudança mesmo. Simplesmente quer manter o privilégio branco. É necessário repensar. O fato é, pessoal, nós vivemos um momento em que o racismo volta à tona. É justo que aí esteja. E é justo que daí não saia. A análise de hoje é isso. Qualquer coisa dê um toque, a gente conversa. Divulgue esse vídeo para quem você acha que é útil chegar essa informação. Leve essa informação para quem você acha que precisa ouvir. E vamos conversar. Comente, aponte aqui questões e nós vamos ampliando o diálogo e o debate. Tamo junto, meus queridos. É isso aí.